Olá, vamos dar início a mais uma aula de exercício. Hoje vamos falar sobre o processo de eletrização. E para a gente começar a falar nisso, primeiramente temos que relembrar o que vem a ser um átomo. O átomo, pela palavra, seria algo indivisível. Porém, hoje já se sabe o que se considera um átomo é capaz de se dividir, porque nele tem partículas menores. Um átomo, resumidamente, a gente pode falar que ele é composto de elétrons, prótons e nêutrons. Lembrando, um átomo ele tem um núcleo. Esse núcleo ele é composto apenas de prótons e nêutrons, correto? Lembrando, todas as cargas de sinais iguais se repelem. Cargas de sinais diferentes se atraem. O nêutron, como o próprio nome induz, não tem carga. Ele é uma partícula neutra. Já o próton tem uma carga positiva. Já o elétron tem uma carga negativa. No núcleo eu tenho quais elementos? Prótons e nêutrons. Então como é que um próton não repele outro próton? Como é que um núcleo não se explode? Por causa dos nêutrons. Os nêutrons seriam o que dá o argamassa. Faz com que o átomo ele fique... O átomo não, né? Perdão, o núcleo fique coeso, fique junto. Certo? Então lembrando, o que tem no núcleo? Prótons e nêutrons. E a gente pode comparar um átomo com um sistema planetário. Como se o núcleo fosse o Sol e em torno do Sol nós temos os planetas. Comparando com o átomo, a gente tem, em torno do núcleo, nós temos os elétrons rodando em torno do núcleo. Lembrando, os elétrons são partículas de carga negativa. Então, repare a figura que está aparecendo. Então, eu tenho o núcleo, que é composto de prótons e nêutrons, e eu tenho, rodando em torno desse núcleo, eu tenho o elétrons, certo? Então, esse conjunto de eletrosferas, onde estão os elétrons rodando em torno do núcleo, que tem prótons e nêutrons, isso é meu átomo. Então essa é a figura de meu átomo. Como é que eu faço para tornar esse átomo eletrizado? Positiva ou negativamente? Se eu quero eletrizar esse átomo negativamente, eu vou colocar mais elétrons nele, e vai ficar mais carregado negativamente. E quando eu quero tornar esse átomo mais positivo, eu vou retirar elétrons. Quando eu retiro elétrons, vai ficar com excesso de cargas positiva. Porque lembrando, um átomo eletricamente neutro, a mesma quantidade de prótons ele tem de nêutrons. Se no núcleo eu tenho 20 prótons, na eletrosfera eu vou ter 20 nêutrons. Então um átomo em si, quando você pega ele é eletricamente neutro, porque é a mesma quantidade de prótons, é a mesma quantidade de elétrons. Se eu quero tornar esse átomo eletrizado, lembrando sempre, eu vou colocar elétrons ou eu vou retirar elétrons. Nunca, em hipótese alguma, eu vou colocar prótons ou retirar prótons. No processo de eletrização, é apenas colocar elétrons ou retirar elétrons. Correto? Isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. E a gente tem 3 tipos de processo de eletrização. Ou é por contato, ou por atrito, ou por indução. São esses 3. Contato, atrito ou indução. Um exemplo muito prático de contato, muito prático não, né? Que a gente pode ver em feira de ciências, é o gerador do Van de Graaff. Nesse gerador, normalmente é aquele experimento que a pessoa coloca a mão numa esfera metálica e os cabelos começam a se arrepiar. Por quê? A pessoa está eletricamente neutra. Quando ela rela nesse condutor metálico, esse condutor vai estar carregado negativamente. E esses elétrons vão fluir para o corpo da pessoa. O nosso corpo ele é um condutor de eletricidade. Então quando a pessoa rela nesse metal, os elétrons vão se espalhar para o corpo da pessoa. E tem a preferência de ir para as pontas. Então vai muito para o cabelo. E o cabelo começa a arrepiar, pois todo o cabelo fica carregado negativamente. E cargas iguais se repelem. Correto? Outra maneira de eletrizar é por atrito, é esfregando uma coisa na outra. E isso a gente vai ver agora, esse atrito, para responder a questão que caiu no Enem. A questão número 91 do ano de 2020. Repare a tirinha. Tem um gato chegando na primeira tirinha, né? Viu uma perna e ele começa a se esfregar nessa perna. Depois ele sai pensando, né? Eu odeio eletricidade estática. Repare que o pelo do gato ficou todo bagunçado. Tá tudo arrepiado. Então por que isso aconteceu? Porque o gato se esfregou na calça e por e por atrito, o gato ficou eletrizado. Pela figura, a gente não sabe
se o gato ganhou elétrons, ficando carregado negativamente, ou se o gato perdeu elétrons, ficando carregado positivamente. A gente só sabe que o gato ficou eletrizado. Vamos achar então a alternativa correta da pergunta. Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Letra A. Troca de átomos entre a calça e os pelos do gato? Errado. Não vai ter troca de átomos, ok? O átomo inteiro não vai fluir de um corpo para o outro. O que apenas sai de um corpo para o outro são os elétrons, não o átomo inteiro. Letra B. Diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Errado também, porque no processo de eletrização a gente não consegue mexer no núcleo. Não perde nem nêutrons nem prótons. Então, alternativa completamente errada. Letra C. Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Errado, porque a gente não vai criar partícula. Ok? Na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Não tem como eu esfregar e criar matéria. Isso está errado. Alternativa D. Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Alternativa correta, pois a única coisa que consegue fluir de um corpo para outro são os elétrons. E por que a letra E está errada? Repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Nada a ver. É como se o gato chegasse perto da calça e já fosse repelido. Isso não tem nexo. Então, letra E. Repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Não, está errado. Ok? Então, o que você tem que ficar claro? Em processo de eletrização, a única coisa que consegue ser colocado ou retirado do corpo são elétrons. Em hipótese alguma, a gente vai tirar prótons ou colocar nêutrons ou retirar nêutrons. Não se mexe no núcleo do átomo, apenas na parte mais externa, que é a eletrosfera, onde estão os elétrons. Ok? Aula simples, revisa aí. Te vejo na próxima aula. Tchau!